Boa noite a todos. É a segunda vez que eu estou nesta casa. Me sinto honrado e é uma grande alegria em contar com a presença de todos vocês. Peço que aqueles que ao final não gostarem muito da palestra, não deixem de vir a casa. Tem outros palestrantes muito bons. Continuem vindo. Eu me esforço, mas é o que eu vou poder oferecer hoje, é isso que vocês vão ouvir agora. Nós vamos falar hoje sobre um registro dos evangelhos, ou melhor, do evangelho, segundo Lucas. E uma curiosidade, Lucas, o médico grego, não conheceu Jesus. E não obstante, o seu evangelho é uma obra-prima. Ele era grego, era muito culto. Ele foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele esteve com Simão Pedro, velho pescador de Cafarnaum. E, sobretudo, ele esteve em Éfeso, com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E pôde passar um dia inteiro conversando com ela, fazendo todos os tipos de perguntas acerca da vida do Messias. E pôde obter dela todas as informações, desde a concepção, a fuga para o Egito, o retorno, o início do seu missionato, com o primeiro prodígio no casamento de Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho, também do seu martírio no Gólgota, e também sobre a ressurreição depois que foi crucificado e ao terceiro dia voltou. Então Lucas fez um verdadeiro dossiê da vida do Cristo. Aí está o exemplo que não precisamos estar presentes para acreditar ou para se dedicar para ser um servo do Senhor. Lucas não teve a aventura de conhecê-lo pessoalmente, mas produziu uma obra que é um dos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. O registro de Lucas dá conta de que... É aqui? Tudo bem, o trovãozinho já passou. Então, o registro de Lucas dá conta de que publicanos, se puder pode diminuir um pouquinho o volume, e o agudo, acho que melhora. Alguns publicanos e pecadores, na linguagem bíblica, se aproximavam para ver e ouvir o Mestre Jesus. E ali havia, parece que uma espécie de refeição, almoço, onde se encontravam também fariseus e escribas, judeus orgulhosos que eram. E eles, quando viam que Jesus recebeu os publicanos e os chamados pecadores, já faziam a censura, o murmúrio. Como é que ele recebe pessoas de má vida, pecadores, e almoça com eles, faz refeição com pecadores? E para censurar os outros sempre tem quem faça, né? E eles eram pertencentes a um grupo de pessoas cultas, porém muito orgulhosos. E Jesus aproveitava sempre todas as oportunidades, porque ele sempre era interpelado, ou por alguém que queria de fato ouvir os seus ensinamentos, ou por aqueles que queriam questioná-lo maldosamente, porque Jesus já estava incomodando. Ele trazia o anúncio da boa nova,
Boa nova em grego significa evangelho, a boa notícia dos céus. E contrariava os costumes da época. Os sacerdotes do templo já estavam incomodados, porque Jesus ia fundar um reino sem trono, sem cetro, o reino no coração dos homens. Então, Jesus, ouvindo o murmúrio daqueles homens orgulhosos, que eram os fariseus e escribas, ele aproveitou para contar 3 histórias, que a gente ficou conhecendo como as parábolas. Era um método que os grandes sábios, muito antes de Jesus, também já utilizavam, que era um modo de contar histórias para dar um ensinamento, usando a linguagem que aquele povo conhecia. E Jesus, quando viu a censura de que ele fazia refeição com pessoas pecadoras, publicanos. Os publicanos eram homens de má vida, porque eram os que cobravam impostos dos judeus para dar aos romanos. Eram pessoas odiadas. E Jesus conta 2 parábolas. Primeiro, a conhecida parábola da ovelha perdida. E ele diz: qual homem que, tendo 100 ovelhas, uma delas sendo desgarrada do rebanho, ele não deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Veja a sabedoria de Jesus. Ele usou aí a figura emblemática da ovelha, porque era um animal muito importante para os pastores daquela época. Da ovelha se extraía a lã, a carne para o alimento, era meio de sustento daqueles que criavam seu rebanho, era o animal mais importante para os sacrifícios no templo de Jerusalém. Só os que tinham mais poder aquisitivo podiam ofertar uma ovelha para o sacrifício, para agradar ao Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Torá, apresentado por Moisés. Um Deus até vingativo aquele. Já o Deus que Jesus mostra para nós, embora seja o mesmo, é o Deus que perdoa, que não castiga ninguém, mas que também não é conivente, exige apenas que suas leis sejam cumpridas. E ponto. Então ele contando essa parábola, e diz que o pastor, fazendo as contas, que ele tinha um rebanho de 100 ovelhas, isso era muito importante, era muita coisa, contou 99 e viu que faltava uma. Ficou muito triste, porque não mais possuía um rebanho de 100 ovelhas. E foi buscar, deixa as 99. E quando a encontra, põe a ovelha no ombro e vem feliz, convida os amigos e dá uma festa, porque a ovelha que estava perdida foi reencontrada. Aí Jesus aproveita contra uma outra, a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda, e era uma moeda importante. Aí ele diz que uma mulher, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende as luzes todas da casa e não vasculha por debaixo de todas as camas e de todos os cômodos, como que se procura uma agulha no palheiro para encontrar a sua dracma. E quando a encontra, se regozija, fazendo festa, porque havia encontrado a dracma perdida. Veja a analogia que Jesus faz. A ovelha era um animal super importante para os pastores. A dracma, ele simboliza ali como uma moeda, o dinheiro, que era importante para adquirir os víveres, as coisas de que necessitavam as pessoas. Então, quando a mulher perde uma, que era muito para ela, faz todo o esforço para encontrá-la. E quando encontra, fica feliz. E ao final Jesus diz que os céus fazem festa por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não se arrependem, portanto são orgulhosos, não acham que precisam de arrependimento nenhum. Toda pessoa orgulhosa, egoísta,
nunca acha que precisa do outro, porque ele sempre está certo. Eu sempre estou com a razão, o outro é que está errado. Então não tenho que pedir desculpas. É assim que a gente se comporta. E eu falo aqui, toda pessoa que os senhores verem aqui no púlpito ou aí falando embaixo, primeiro está falando para si própria, porque nós ainda somos portadores desses equívocos, dessas mazelas humanas, mas estamos na caminhada em busca da melhora, né? Do avanço. Então a gente fala para nós e os senhores pegam carona. Naquilo que acharem justo aproveitar, eu digo aproveitem. Na parábola seguinte, Jesus aí conta a famosa parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já conhece. É uma das pérolas, eu diria, de Jesus. E essa parábola, como disse no começo, só está no registro de Lucas, no capítulo 15, versos de 11 a 32, Evangelho segundo São Lucas. Nessa parábola, Jesus utiliza aquela linguagem figurada bastante criativa e ao mesmo tempo ilustrativa, fazendo analogia com os personagens da história e a relação do Criador, de Deus, com as criaturas humanas, seus filhos. Nessa história, a história com E, não é com H não, com E, que é uma fábula, uma parábola. Ele fala de um pai extremamente amoroso e da sua relação com dois filhos, dos quais um muito obediente, aparentemente, mas na frente vamos ver que não era tão assim. Mas na história ele passa a imagem de um filho obediente, que era o filho mais velho, o primogênito, e o outro filho, o caçula, o mais novo, que como todo jovem, adolescente, ainda sem juízo, cometendo os equívocos da vida no início, comete uma grande bobagem, pede ao pai que lhe dê a parte que lhe cabe na herança. Eu acho que ele falou assim, quero sair para curtir. Sextou, na linguagem de hoje, né? Vou curtir de boa. E o pai tinha uma propriedade razoável. E o pai prontamente atendeu ao desejo do filho. Essa parábola, podemos até dizer que é a parábola dos três pródigos. Porque o pai desses dois filhos também era pródigo. A palavra pródigo tem vários significados. Esbanjador, perdulário, pessoa que dissipa os bens indissolutamente, mas também tem um significado de grandeza, abundância. Por exemplo, o mar é pródigo em alimentos. Estou querendo dizer que o mar é rico em peixes que serve para alimentar grande massa da população humana. Mas no caso do filho pródigo, penso que Jesus utilizou essa palavra com sentido de perdulário, aquele que esbanja, que dissipa os bens, que estraga tudo sem fazer conta de nada. E o pai era pródigo no bom sentido, agora na abundância do amor. Era um pai amoroso. O filho, quando pede, o filho mais moço, quando pede que o pai lhe dê a parte da herança, ele atende ao filho. A gente vai ver na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E aquele filho e o outro, todos dois, cada um com seus problemas, estão como nós, passando pela feira da encarnação para alcançar, através do nosso esforço, a perfeição. Conquistando, que é uma conquista de cada um de nós. Os senhores estão aqui hoje, numa quinta-feira à noite, um dia de trabalho, poderiam estar em casa. Estou cansado, vou ver uma novelinha, um noticiário, no sofazinho, depois vou dormir.
mas estão aqui para ouvir uma explanação espírita. Então depende de cada um as prioridades que a gente escolhe. Como eu disse, vou pular aqui que eu já falei. Quando Jesus começa a falar do filho mais velho, do filho novo que foi embora, e quando ele chega a uma terra distante, num país distante, acontece uma grande peste. E ele já ia esbanjando e acabou tudo que ele levou, consumiu tudo, dissolutamente. Ele era pródigo. E quando chega essa peste, uma grande fome se abate sobre toda aquela região e ele caiu em miséria. E foi obrigado a trabalhar, a pedir trabalho numa fazenda de criadores de porcos. Um judeu jamais trabalharia cuidando de porcos. Primeiro, era uma desonra. O porco era considerado um animal imundo, impuro. Eles não podiam comer a carne, nem tocar num porco. E cuidar de porco significava a lida diária. Então ele se sujeitou a trabalhar cuidando, apacentando os porcos. E pedia ao seu patrão que lhe desse para comer as alfarrobas, que era uma espécie de vagens de péssimo gosto que só os porcos comiam. Mas nem isso, segundo a história que Jesus conta, nem isso lhe era dado. Ser pago para cuidar dos porcos, não para comer com eles. Veja que situação. E esse jovem tinha uma vida, digamos, boa para a sociedade da época. Ele tinha um conceito na família e passou aquele estado de miséria. Então cai a ficha e ele diz: vou voltar para casa, vou pedir perdão e vou dizer ao meu pai: Pai, pequei diante dos céus e diante de ti, portanto já não sou digno de ser chamado teu filho, mas por caridade dá-me um emprego assalariado como um dos teus empregados, porque eu não sou mais digno de ser seu filho. Lucas diz no seu registro que quando os pais, pai e mãe, tem aquele sentido, aquele sexto sentido, como se diz vulgarmente, o pai pressente que alguma coisa está para acontecer. E quando sai à frente da casa, avista de longe o seu filho. E o pai conhece um filho a quilômetros e diz: aquele é o meu filho, que estava perdido, mas parece que está voltando. E o filho vai se aproximando, ele sai correndo também, um homem já idoso saiu correndo com aquelas túnicas grandes, capaz de tropeçar e cair, abraça o filho, beija-o e manda matar um novilho cevado para comemorar. Matar um novilho cevado naquela sociedade significava que havia um motivo muito grande, era um acontecimento muito grande para que se matasse um novilho cevado. Primeiro, que era muita carne, tinha que ter muita gente. Depois, manda que fossem buscar o anel da família, que eles tinham um anel, uma espécie de brasão, identificando a família. Pegou o anel e colocou no dedo. Botar a melhor túnica, a túnica familiar, que também identificava aquela família. Isso, na simbologia, significa que ele estava reinserindo o filho na sua família, com todos os direitos plenos de membro daquela família. Até aí tudo bem, tudo bonito, não é? O irmão mais velho, o primogênito, com a partida do filho mais novo, seu irmão caçula, continuou na lida diária, cuidando da fazenda, cuidando dos haveres, obediente ao pai. Quando volta para casa e vem aquela festa, barulho de músicos,
E muita gente pergunta: o que está acontecendo? Não soube, não? Seu irmão que estava fora voltou e seu pai mandou matar um novilho cevado, quer dizer, um novilho gordo, para comemorar o filho que estava perdido e voltou. E depois Jesus vai dizer: o Filho do Homem veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. O filho mais velho, então, quando soube do motivo da festa, como se era de esperar, ficou contrariado. E disse: mas eu fico aqui a vida toda, cuidando da fazenda, cuidando de tudo, zelando pelo patrimônio do meu pai. Ele pediu a parte dele, foi embora, gastou tudo e volta, e o Senhor faz uma festa, dá um novilho para que seja servido. E eu, nesse tempo todinho, o Senhor nunca sequer deu um cabritinho para eu comemorar com meus amigos. E o pai: meu filho, tu estivestes comigo todo esse tempo, ao meu lado, e seu irmão estava perdido e foi reencontrado. Vamos jubilar-nos com todos, felizes. Com essa repulsa, com esse reproche do filho mais velho, do primogênito, aí nós entramos agora na história que ele não era tão obediente assim. Não era tão bonzinho assim como parece, ou como parecia no texto inicial. Para ter uma ideia, a divisão de herança para os judeus era da seguinte forma: o filho mais velho, o primogênito, na divisão dos bens, tinha direito a 2/3, ele tinha direito a mais. No caso ali, são 2 irmãos, o pai dividia a herança por 3 e dava 2/3 para o mais velho. Um filho pedir a herança de um pai, ainda em vida, era uma das coisas mais absurdas naquela sociedade, porque era o mesmo que desejar a morte do pai. Porque a herança, tal como nos dias de hoje, só ocorre pela morte do pai, não é? Mas o filho mais novo, sem juízo, sem nem saber o que estava fazendo, apenas pelos impulsos hormonais, digamos assim, da adolescência ou da primeira juventude, pede ao pai, e o pai deu. Esse foi o erro dele. Mas depois ele arrependeu-se, caiu em si e veio pedir perdão e tentou reparar o erro. Onde está agora o equívoco do irmão mais velho, que aparentemente ficou cuidando de tudo? Ele também, pela tradição daquele povo, ele teria que interferir, tinha que intervir, primeiro com o irmão, chamando a responsabilidade. Olha, você não está vendo que é uma loucura? Você quer a morte do nosso pai? Você não sabe que não se pode pedir a herança de um pai vivo? E ele tinha o dever também de intervir com o pai. Olha, pai, nós estamos contrariando as normas, o costume, a tradição do povo judeu. O que é que vão dizer do Senhor, da nossa família? Ele nada disso fez. E por quê? Naturalmente achou bom também ficar com os 2/3 da maior parte que lhe cabia. E ele recebeu. Ele poderia ter dito: não, eu não quero a minha parte. O senhor está vivo, quando o senhor morrer, tudo bem. Mas aqui eu vou ficar com o senhor para zelar pelo nosso patrimônio. Ele aceitou. Quando ele faz isso, ele demonstra, primeiro, falta de misericórdia para com seu irmão mais novo. Ele mais velho devia imaginar: meu irmão não tem juízo ainda. Chamava ele, dava um reproche, né? Chamava atenção. Mas não teve misericórdia. Ele desejou que o filho não mais fosse reinserido na sua família, fosse execrado. Não teve misericórdia. Depois, egoísmo, porque ele pensou muito nele. 2 partes da herança era dele, o outro só tinha direito a uma, e ele aceitou. Depois do egoísmo, avareza, ganância.
Tudo isso parece com os nossos dias de hoje, não é? Que nós também vemos isso nas famílias. Filhos querendo que pais morram para ficar com herança. E quando acontece pela morte, pródigos que somos ainda dissipam tudo. Então, com essa história, Jesus queria mostrar que a coisa mais importante numa família é o amor, não são as posses materiais. E quando ocorrem esses equívocos, são justamente para pôr à prova a nossa capacidade de indulgência, de misericórdia, de perdão. Porque qual de nós tem condições, fazendo uma análise interna, de apontar o dedo para o outro? Eu nunca roubei. Alguma vez você furou a fila de alguma coisa? Não, só uma vezinha porque eu estava muito apressado. Roubou. Roubou o direito daquele que estava na frente. E o senhor, seu Beto, palestrante? Não, eu não. Uma vez eu, como idoso, usei só a prerrogativa de preferencial e nem estava com pressa. Mas eu tenho direito, né? Preferencial, exigir meu direito. Também roubei o direito de um jovem ou de uma pessoa que ainda está trabalhando, precisava do tempo ali rápido e eu tomei a frente dele, invocando uma prerrogativa legal, mas nesse caso imoral. Então veja que, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas um dia eu estava com pressa aí no trânsito, o sinal já estava fechado, mas eu olhei para um lado e para o outro, não vinha ninguém, eu fui. Mas eu fui com segurança. Mas eu burlei as normas de trânsito. Então ninguém, nenhum de nós, tem condições de apontar o dedo. Não julgueis para não serdes julgados, pois com a mesma medida com que julgar seu irmão, com a mesma medida serão julgados. Disse Jesus, lá no Sermão do Monte. O metro que a gente mede o outro é o mesmo metro que nós vamos ser medidos, com alguns centímetros a mais. Em resumo, essa alegoria, essa história do pai que tinha 2 filhos, um foi, o outro ficou, um voltou arrependido, o outro se contrariou porque o outro voltou e teve as mesmas regalias, demonstra o amparo e a proteção, a relação que Jesus fazia nas suas histórias, demonstrando o amparo e a proteção que Deus, nosso Pai, sempre reserva a todos os seus filhos, não importando os erros, ou na linguagem bíblica, não importando os pecados que tenham cometido. Analisando o comportamento desses 2 filhos, podemos fazer a seguinte inferência, a seguinte dedução. Ao pedir ao pai que lhe desse a sua parte, o filho mais novo demonstra aquela imaturidade natural. Desobediência grave, grande desrespeito, como falei. Com esse gesto ele quebrava uma regra de tradição. Pela tradição, como disse, o filho só podia herdar os bens por morte dos pais. Ele quebrou tudo isso. Mas, como disse, quantos de nós não agem de maneira semelhante, desta ou daquela forma? Jesus, com essa atitude egoística do filho que ficou, do mais velho, ele nos faz lembrar, nessa história, antes mesmo de contar a parábola do filho pródigo,
quando ele acaba de contar aquelas duas parábolas iniciais que eu falei, da ovelha perdida e da dracma perdida, ele disse o seguinte: em verdade eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, verso 7. Veja que ele fez a associação da ovelha, que o pastor tinha 100 ovelhas no seu rebanho, deixou 99 e foi atrás de uma que se perdeu. Aí ele fez agora a correlação com nós, humanos, encarnados na caminhada. 99 justos que não precisam de arrependimento, mas a festa é feita por um pecador, um irmão equivocado, que se arrepende e que busca reinserir-se no caminho, naquele caminho reto, aquele da porta estreita, porque o caminho da porta larga é aquele que ainda nós procuramos, dos prazeres da matéria, das baladas, enfim. Mas esse, como disse Jesus, a porta larga leva à perdição e a porta estreita nos conduz a planos espirituais mais elevados. Vejamos o que disse o benfeitor espiritual Emmanuel. Emmanuel, todos imagino que sabem, foi o guia espiritual do nosso querido Chico Xavier quando aqui esteve encarnado. E ele diz com relação às nossas atitudes egoísticas, em relação ao próximo, seja o irmão da parentela da carne, do sangue, ou aquele irmão encaminhado, como todos aqui somos irmãos em Cristo, porque somos filhos do mesmo Pai, de Abba, como dizia Jesus em aramaico. E ele diz o seguinte, abro aspas: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Essa mensagem linda está no livro Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. É um livro excelente, Parábolas Evangélicas. Emmanuel, ele tem muitos livros com interpretações dos textos evangélicos numa linguagem bem simples, porque o texto dos evangelhos, muitas vezes, é um pouco erudito e muito enigmático, né? Cheio de códigos, às vezes, carece de estudo. Por isso que nas casas espíritas tem os grupos de estudos, nas igrejas também tem os estudos dominicais e coisas do tipo. E o Emmanuel, por exemplo, quem conhece a série Pão Nosso, Pão e Vida, Vinhas de Luz e tantos outros, são sempre baseados nos evangelhos, nas cartas de Paulo, e ele vai fazendo uma interpretação para nós e a gente entende de uma maneira mais fácil aquilo que no texto simples, sucinto dos evangelhos, às vezes é um pouco mais difícil. No evangelho de João, ele diz o seguinte, no capítulo 10, nos versos 28 a 29. Nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus se perderá. Nenhuma das ovelhas confiadas a Jesus se perderá. Isso não deixa dúvidas quanto à salvação, vou usar uma linguagem agora bíblica, das religiões cristãs bíblicas. Não deixa dúvida quanto à salvação universal. E por que eu estou dizendo isso? Porque as religiões, nossos irmãos evangélicos e os católicos, meus respeitos, eu fui católico muitos anos, daí eu tenho uma facilidade com a Bíblia, porque eu estudava a Bíblia
Não era só católico de IBGE, né? Qual é a sua religião, católico? Ia uma vez a vida na missa. Não, eu ia mesmo, estudava. Então essas religiões passa para os seus fiéis a ideia de que só serão salvos aqueles que, primeiro, professam a sua religião. Aqueles que aceitam o Senhor segundo os dogmas daquelas religiões. E aqui não é nenhuma censura, como digo, reitero, meus respeitos a essas religiões, que todas têm muitas coisas bonitas. O Espiritismo divergem em alguns pontos, né? Por exemplo, quanto ao dogma da ressurreição. Para a doutrina espírita, nós entendemos que há a reencarnação, que é uma lei de amor, é uma lei divina, através da qual nós temos a oportunidade de voltar à carne. Reencarnar, já diz o nome, a etimologia da palavra, voltar à carne. Eu voltar à carne, mas num outro corpo. O espírito é o mesmo. Porque aquele corpo que foi decomposto, que já morreu, foi desintegrado, devolvido à natureza os seus componentes químicos, bioquímicos. Não há mais como reintegrá-los. E o corpo, como sabemos, é apenas uma veste, ou é um veículo que o espírito utiliza-se na existência presente, na caminhada, na encarnação. Precisa de um corpo material. Então, a reencarnação é uma bênção misericordiosa do Pai. Por quê? Ela enseja a oportunidade daqueles erros ou daqueles crimes, muitos hediondos até, escabrosos, que eu cometi no passado. Eu tenho a oportunidade de aqui reparar todos aqueles erros. E ele tem até uma lei, conhecida também no meio espírita, lei de causa e efeito. E essa lei é imutável. Tudo que eu fizer ao outro, volta para mim. Se eu desejo o bem para essa moça, feliz dela que eu desejei boas energias para ela, mas o mais beneficiado sou eu. Por quê? Quando você emite uma onda, uma vibração para o outro, você está ligado, é como se fosse uma corrente elétrica. Você aperta o interruptor, acende a luz, mas a luz parte do interruptor. E você é a origem dessa energia. Você está ligado a ela. Então, todo bem que eu desejo ao outro, eu sou a fonte desse bem. Eu sou o grande beneficiado. Quando eu perdoo o irmão que me ofendeu, que me feriu, por mais grave que seja a ofensa, ele se livrou da minha raiva, do meu rancor, do meu ódio. E eu evoluí. Por quê? Eu perdoei, mas ele tem que reparar o erro que ele fez. O problema agora é dele. Eu perdoei. Não tenho mais ódio, desejo que ele se recomponha. Então o perdão é um gesto de amor, de caridade. E o ódio é um veneno que você toma quando quer matar o outro. Só que é você quem toma esse veneno. Todo ato, toda ação que você promove para o seu semelhante, essa ação volta para você. Lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. E se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa não é boa, não é bom o efeito. Simples assim. Então, na reencarnação, é a oportunidade que o Pai nos dá de você reparar todos os erros. E normalmente não reparamos todos, porque uma encarnação é pouco. Uma existência mais longeva, 100 anos, 105 anos, ainda está lúcido. É um piscar de olhos na eternidade. Nós somos espíritos imortais. Uma vez que fomos criados, agora é conosco a evolução, nunca mais vamos morrer. E muitos equivocadamente, quando já conhecem a doutrina espírita,
Aí dizem, não, mas eu tenho tantas encarnações, por que eu não fizer nessa, faço na próxima. Não percam tempo. O mesmo Espírito Emmanuel, ele diz em uma de suas obras, tempo é vida. Quem perde tempo, quem desperdiça o tempo, comete crime de lesa vida. Porque o planeta nosso tem alguns bilhões de encarnados, né? Mas no plano espiritual do mesmo planeta nosso, tem 2 terços a mais. Então, se aqui tem 8 bilhões de espíritos encarnados, tem 16 bilhões no plano espiritual, esperando a oportunidade de reencarnar. E a fila é grande. Portanto, quando lá estivermos, não saberemos quando será a nossa próxima oportunidade para vestir esse corpo, outro corpo, né? E às vezes pode demorar séculos para você voltar à carne. Então essa história de que o que eu não fizer hoje, faço na próxima, não é boa recomendação. Devemos fazer tudo o que for possível. Jesus, com sua sabedoria, ele sempre dizia, reconcilia-te com teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Querem dizer a caminho, enquanto você está aqui, nessa encarnação. Não deixe para depois, porque o depois pode demorar muito. E você vê depois, encontrar no mundo espiritual, cadê fulano que era tão meu amigo, meu pai? Não vê. Não, ele está em esferas mais elevadas, ele já está, poxa, eu fiquei perdendo tempo, indo muito para a night, né? Curtir as baladas. Sextou, estou lá. Vamos hoje entregar uma cesta básica ali com o irmão Fego. Tem um grupo lá que hoje vai entregar uma sopa. Ah, não, eu até ia, mas hoje tem o aniversário de um colega, tem um compromissos sociais, a vida é muito corrida, e vamos adiando, e nossas prioridades vão sendo aquelas fúteis, mas que são as nossas tendências do passado, a gente dando vazão a elas, vamos em busca dos prazeres da matéria. E não precisamos ser piegas, carolas, fanáticos, não. É uma realidade. Perder tempo hoje com certas coisas, com o mundo tão agitado como está, tão conturbado, é um desperdício muito grande. Nesse momento aqui, todos que aqui se encontram, quantas coisas nesse período estão evitando que poderia acontecer com vocês se lá estivessem por aí? E digo, não é fanatismo, não é pieguismo. É porque aqui vocês estão numa casa onde a psicosfera, o ambiente, as energias são tão boas e protetoras. E pela lei de atração, quando saem daqui, vocês saem numa vibração muito boa. E pela lei de atração, todas as pessoas que estão na mesma faixa vibratória vão se aproximando. E quando você está em ambiente não muito recomendável, você está também vibrando numa frequência onde todos aqueles, pela mesma lei de atração, que estão na frequência também não muito recomendável, vão se aproximar. Se você sair de casa com uma intenção de fazer algo de errado, sempre vai encontrar alguém na rua. Topa no pé de alguém, que foi, tá cego? Ah, rapaz, desculpa aí que hoje estou com a cabeça quente, quero fazer isso com fulano. Aí o outro já diz logo, eu também hoje estou naquele dia, vamos lá. Por quê? Estão nas mesmas vibrações, frequência, ondas. E se você sai pensando no bem, vê uma pessoa ali precisando de ajuda, você não espera que ela peça, você vai voluntariamente ajudar. Quando vai, já vem outro no encontro. Olha, está precisando, precisa de uma ajuda aí, irmão. Então sempre vai, pela lei de atração, na vibração, todos vão se encontrando.
Por isso que devemos estar sempre priorizando os locais onde a gente anda. Olha, barzinho, não condeno quem bebe, mas barzinho, aí vamos tomar uma cervejinha num barzinho, até diminui o nome, barzinho. Ali o ambiente, a psicosfera dos espíritos que ainda bebem no mundo espiritual, estão ali sugando através dos viciados que bebem. E aqueles que só bebem socialmente. Não, só sexta-feira, porque também sou filho de Deus, né? Toda sexta, mas só sexta. E vai, e cada dia bebe mais. Chega alguém que oferece uma droga. Essas festas de massa, ali é que a coisa é feia, né? Porque nessas grandes festas, Rock in Rio, o que é que se vê ali? Sexo, droga, álcool, violência e depois um número sem fim de abortos que querem legalizar no nosso país. Temos que fazer um movimento contra esse crime que é o aborto. Porque depois de tudo isso, o sexo livre resulta em gestação. Ah, mas eu não queria, foi só uma noite, estava de boa, não... Aí tome abortar. Então, minha gente, para encerrar, que já estou vendo o horário, eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite, agradecer a paciência, a compreensão e, como disse, foi o que eu pude oferecer hoje para vocês. Prometo que vou esforçar um pouquinho, para quem sabe uma outra vez, se for convidado, eu trazer mais coisas. Mas sempre nessa linha, viu? Quem não for muito ligado a Jesus Cristo, é Beto, eu não vou não, que eles vão falar desse negócio. Eu tenho uma dívida grande com o Nazareno. Falo da doutrina espírita, mas ele chega e toma a frente. E eu não sei como dizer não. Então que Jesus, o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, envolva todos os corações, levem para casa as energias santificantes que aqui vocês recebem da espiritualidade amiga que aqui dirige os trabalhos. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.